Nós vamos pedir que vocês abram suas Bíblias em Romanos, a Epístola aos Romanos, no capítulo 7. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Eu vou pedir que você, por gentileza, fique em pé um instante só. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei escrita. Os irmãos podem sentar. Eu vou pedir que a introdução feche a porta lá atrás, para que o movimento da rua e agora não venha prejudicar os que estamos aqui dentro. Nós chegamos hoje no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, e somente para podermos entender o porquê do que ele diz agora e a essa altura, nós vimos no capítulo 5, o versículo 20, nós vimos que a lei põe em relevo a transgressão. E vimos também que onde o pecado aumentou, transbordou a graça. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Também é bom fechar aquelas janelas lá do fundo, para que o barulho não. Muito bem. Então, o que o apóstolo Paulo mostrou, nós já vimos quando estudamos sobre esse texto, que uma das coisas que ele, quando no judaísmo ele se sentia o cumpridor por excelência da lei de Deus. E quando falamos em Deus, na lei de Deus, estamos falando na palavra de Deus. E ele achava que ele a cumpria inteiramente. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua maneira de pensar mudou. E ele descobriu que a lei o fez compreender quão grande era a sua transgressão. Mas ele descobriu também que onde o seu pecado ficou tão claro, tão grande, tão manifesto, tão extenso, tão ampliado, a graça de Deus também veio numa proporção muito maior do que o seu pecado. Quando ele afirmou isso, ele sabia, o apóstolo Paulo, que muitos iriam dizer: se é assim, vamos pecar à vontade, porque quanto maior o pecado, maior ainda será a graça de Deus, maior ainda será o perdão. Para evitar tal colocação e conclusão, o apóstolo Paulo então faz a primeira pergunta, Romanos 6:1.
E diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou, em outras palavras, vamos perdoar, vamos pecar, porque sempre tem perdão em abundância? A primeira resposta a essa pergunta é bem curta e objetiva: de maneira nenhuma. A segunda resposta é mais extensa. Ele diz assim: nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A terceira resposta a essa mesma pergunta é uma expansão da segunda, é um desdobramento da segunda. E nós já vimos isso nos versos 3 a 13. Depois veio a quarta resposta, que nós já vimos também no capítulo 6, versículo 14, onde ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mais uma vez, essa afirmação poderia suscitar, poderia levantar uma outra pergunta que ele faz para poder também responder. Uma pergunta que, por certo, quem lesse a sua epístola faria. A segunda pergunta: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A primeira resposta, já vimos, também é curta e objetiva: de maneira nenhuma. A segunda resposta é mais extensa, e nós já vimos, mas eu vou ler o trecho. Ele disse, e nós explicamos isso detalhadamente na última vez, ele disse: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nós vimos isso foi visto há 2 domingos atrás. E assim o apóstolo Paulo respondeu a segunda pergunta. Foi no domingo passado mesmo. Ele respondeu a segunda pergunta, que é: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Todavia, esta pergunta continua a ser respondida neste trecho que nós lemos agora, e sobre o qual nós queremos falar nesta noite. Isso por uma razão muito simples. Os judeus criam que a lei era irrevogável e jamais poderia ser substituída pela graça. Quando falamos de lei, estamos falando dos 10 mandamentos e dos desdobramentos desses 10 mandamentos em outros 600 mini mandamentos ou pequenos mandamentos que
fazem parte do que nós chamamos do Velho Testamento. Então, eles criam que a lei de Deus era irrevogável e jamais poderia ser substituída pela graça. Nós cremos que a lei de Deus é irrevogável também, mas a graça não entra para substituir a lei, ela entra para nos capacitar a obedecer a lei. Nós vamos ver isso melhor hoje e depois em outras mensagens. Mas para responder a esse argumento, o argumento que os judeus criam que a lei era irrevogável e jamais poderia ser substituída pela graça, para responder a este argumento judaico, ele faz a seguinte pergunta: acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ele diz: meus irmãos falam a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? É uma coisa fácil de entender. A lei só pode ser aplicada na minha vida enquanto eu estou vivo. Se eu morrer, a lei não tem nenhuma aplicação na minha vida, porque eu já morri. Nós concordamos com a afirmação e com aquilo que os judeus criam, que a lei é eterna. Por isso que nós lemos em Isaías 48, o profeta diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Os Salmos 19, versos 7 a 10, nos mostram que a lei do Senhor dura para sempre. Esse texto, que é riquíssimo e é muito bonito, e nós cantamos ele de vez em quando aqui, diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então, o texto diz que a lei do Senhor dura para sempre. Jesus também disse, e eu anotei por último, por isso que não tem a referência ali, em Mateus capítulo 24, no versículo 35, ele declarou o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em Mateus 5, 48, nós temos também um ensino de Jesus que não pode ser ignorado. Depois de discorrer sobre vários assuntos, no capítulo 5, no célebre Sermão da Montanha,
No final, o último verso do capítulo 5, ele diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós temos inúmeros outros textos também que dizem: sede santos, como eu sou santo. Então esse é o padrão de Deus para nós. Esse é o padrão do Senhor Jesus, esse é o padrão do cristianismo autêntico, verdadeiro. Nós devemos viver essa palavra, devemos obedecer os seus mandamentos, devemos guardar a sua palavra. Agora, nós precisamos entender uma coisa que o apóstolo entendeu assim que ele se converteu. Primeiro, que ele jamais tinha sido fiel como ele pensava que era. É muito fácil compreender isso porque as pessoas pensam que porque cumprem determinados ritos religiosos, porque elas, quem sabe, têm até uma Bíblia e a lei de vez em quando, quem sabe porque elas foram batizadas, quem sabe porque elas oram quando estão em aperto, quem sabe porque elas nunca mataram, nunca roubaram, nunca adulteraram, então elas pensam que elas não têm pecado. Mas Jesus disse que matar não é só tirar a vida física de alguém. Matar é desejar a morte dessa pessoa. Matar é você ter aquela vontade de voar no pescoço de alguém e enforcar essa pessoa quando ela faz raiva com você, para você. E por que você não faz isso? Porque você não tem coragem. Porque você sabe que você vai se dar mal se você fizer. Segundo, porque você tem essa vontade, mas você pensa e diz: não vou fazer isso não. Mas você tem a vontade. E Jesus diz que isso é tão grave quanto você tirar a vida da pessoa. A lei dizia e diz: não adulterarás. Talvez você nunca tenha adulterado no sentido literal, mas Jesus disse que adulterar não é só você dormir com a mulher do outro, não. Ou com o marido da outra, não. É você sentir o desejo, é você, nem é o sentir do desejo, é você na sua mente ficar pensando, imaginando e trabalhando uma fantasia. Você olha para alguém, você imagina com aquela pessoa numa situação de adultério. Você olha para uma pessoa e você deseja aquela pessoa, mas você é casado e, além do mais, você não tem o direito de pensar essas coisas com alguém que não é o seu cônjuge. Então, tudo isso é pecado. Pecado é ficar irado. E quando a gente fica irado, a gente tem vontade de voar na pessoa, e a gente xinga a pessoa, e a gente diz coisas que depois a gente arrepende e não diz. E se é que arrepende, né? E você reconhece que você pecou. Então não pode, ninguém pode dizer: eu cumpro a lei, eu observo a lei de Deus. Não, nós buscamos fazer isso. Mas esse entendimento só vem quando você é convencido pelo Espírito de Deus que você é pecador, que você é indigno e que você é salvo pela graça. Você não é salvo por seus méritos.
E para que nós pudéssemos entender tudo isso, ele continua explicando isso desde o capítulo 3. E nós já estamos no 7º. E ele continua desenvolvendo isso. Então ele conta uma ilustração. Ele mostrando que, porque a lei dizia, olha, se você transgredir um mandamento, você está morto, você está condenado. Essa condenação naquela época era morte no sentido literal, física, e significava também morte espiritual, separação eterna de Deus. Então, como o apóstolo Paulo se valeu do argumento de que a lei não pode mudar, a lei de Deus é irrevogável, a lei de Deus, a palavra de Deus não muda, o que Deus exige é perfeição absoluta. Então, é um padrão que está muito longe daquilo que eu e qualquer um de vocês que estão aqui podem atingir. Pura e simplesmente porque a lei diz. Então, ele mostra como é que eu posso ficar livre da lei. Agora, você não tire conclusões precipitadas enquanto eu não terminar, tá? Então, ele conta uma ilustração. Ele diz que a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Ele diz, por exemplo, pela lei, a mulher está casada, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Existe uma lei, e nós temos essa lei no nosso país e na Bíblia também. E a lei de Deus, na Bíblia, diz o seguinte: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa é a lei de Deus. E nós temos leis no nosso país que falam sobre isso também. Muito bem, mas de acordo com a lei de Deus e de acordo com a lei dos homens, quando um dos cônjuges morre, o outro fica livre para casar com quem ele quer. Por isso que o verso 3 diz: por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela ficará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Isso para mostrar o argumento de que a lei prevalece na vida de uma pessoa enquanto ela vive. Eu gostaria de contar uma ilustração que eu já contei muitas vezes e que sempre me ajudou muito quando eu a ouvi a primeira vez. Então, imagine-se casado com a lei. A lei, se você é homem, você pensa na lei como uma mulher; se você é mulher, pense na lei como um homem. Então imagine que você está deslumbrado com a lei. E não há coisa mais bela do que a lei de Deus. E eu desafio qualquer pessoa a me provar o contrário. Não há mandamentos mais justos, mais perfeitos, mais desejáveis. É por isso que o Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros. E vai falando sobre, no final ele diz que são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E é isso mesmo. Eu amo a lei de Deus, eu amo a palavra de Deus. Eu não digo isso da boca para fora, e Deus sabe muito bem. Mas vamos pensar. Então, eu amo a palavra de Deus e eu quero me casar com ela. E eu me caso com a palavra de Deus. Eu me caso com a lei de Deus. Por
favor, não me interpretem mal, hein? Ouçam até o final. Agora, imagine você casado, homem casado, você é um cara relaxado, você é um cara que deixa tudo espalhado, vai tirando a roupa e vai deixando uma peça em cada parte da casa. E a mulher é aquela mulher chata no bom sentido. Ela é a lei, né? Então, a lei vai dizendo, olha, você deixou a cueca aqui, você deixou o gato de meia ali, olha onde é que está o seu sapato. E você ouve isso dia e de noite, você vai ficar feliz da vida, não vai? Você casou com a pessoa certa, não casou? Casou ou não casou? Mas você quer viver com ela? Não, eu não queria viver com uma pessoa assim, não. Você queria? Quem é que quer alguém no pé dele todo dia? É o que ele precisa, mas ninguém suporta. Por quê? Porque o padrão da lei é a perfeição. O padrão de Deus, o padrão da lei é Deus, é aquilo que Deus é. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito. E Ele diz que eu e você temos que ser assim. Então, a conclusão, tudo o que nós estamos falando aqui em termos de figura, para você entender. Então, das duas, ou você se torna perfeito e vai fazer tudo que a lei diz para você fazer, e você vai ser feliz por isso, ou então você não pode separar-se dela, porque você já casou com ela, ela não muda, ela é eterna, e ela não tem nada de errado com ela, o errado sou eu. Eu que não consigo atingir o padrão dela, da lei, eu que não consigo fazer o que ela manda e o que ela diz que é certo. Só um jeito. Qual é o jeito para acabar um casamento do ponto de vista da Bíblia? Qual é? É a morte. Quem é que vai morrer? A lei? Sou eu. Eu é que tenho que morrer. A única maneira de me livrar da lei é morrendo. Então eu morro. E aí acabou. Livro da lei. Para você entender isso, eu vou ler Romanos 3, 19 a 20. Dizem assim estes versos: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, aqueles que estão vinculados a ela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O que ele está dizendo? A lei mostra aqueles que estão vinculados a ela, faz-nos entender, faz-nos calar a boca e reconhecer que eu e você somos culpados diante de Deus. Então não há ninguém que possa dizer, eu obedeço, eu sou fiel. Conversa fiada, você não é fiel, ninguém aqui é fiel, não tem um homem fiel. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não tem exceção. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Nesse mundo não tem. O único que a Bíblia diz que não pecou foi Jesus. Quando veio como homem à terra, foi um que não pecou. Todos nós pecamos. O verso 20 diz, portanto, ninguém será declarado justo, isto é, digno e cumpridor da lei diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É porque quando eu caso com a lei, e a lei fica o tempo todo falando comigo, olha, está errado, olha, você errou, olha, esse é o papel da lei. E é através da lei que nós tornamos-nos conscientes de que somos pecadores. Nós vimos um
filme aqui no domingo passado. E vocês viram que um homem telefonava como é que chama o artista principal? O protagonista. Telefonava para muitas pessoas para adverti-las do seu pecado, e elas diziam: não, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca fiz isso, eu não fiz aquilo, e eu acho que a minha vida não é tão ruim assim. E então essa é a justificativa de muitos que querem alegar justiça própria. Mas a Bíblia diz que seria o caso de perguntar: qual é o padrão que você usa para dizer isso? É o padrão do mundo? De acordo com o padrão do mundo, você pode ser um excelente pai, um excelente marido, uma excelente mãe, uma excelente esposa. Mas de acordo com o padrão de Deus, todos nós somos devedores. Todos nós somos falhos, todos nós temos errado, todos nós deixamos a desejar diante de Deus. Por isso que o versículo seguinte, Romanos 5:20, diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que eu enxergasse que eu não sou essa flor tão cheirosa que parece que eu sou. Por isso que, diante de tal constatação, a única solução para alguém ficar livre da lei, quando falamos de ficar livre da lei, é ficar livre da condenação da lei. Porque o salário do pecado é a morte. Pecou, morre. Está separado de Deus. A única solução para alguém ficar livre da lei e da consequência da sua transgressão é a morte. Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. O que ele está dizendo aqui? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Jesus veio à terra, veio como homem, ele que foi, é e será sempre o Filho de Deus. Ele veio à terra como homem, veio em carne e osso, com sangue, e ele foi à cruz e recebeu sobre ele a condenação do meu e do seu pecado. Essa é a justiça de Deus. O pecado tem que ser punido. O pecado gera morte. E Jesus veio e se ofereceu para morrer em nosso lugar. Quando eu e você cremos em Jesus, nós ficamos livres da condenação do pecado. Porque ele já sofreu essa condenação no meu e no seu lugar, se você crer nele. E não é crer de boca, é crer de coração e assumir isso. E quando assumimos isso, a nossa vida não é mais a mesma. Então, todos os que cremos em Jesus, para todos os efeitos, morremos por meio de Cristo. Morremos para o pecado, não devemos mais nada à lei, porque ele pagou, ele sofreu as consequências. Então, através de Cristo, nós morremos para a lei. A lei dizia: não faça isso, só, mas não me capacitava a obedecer a lei. Então ele diz assim: meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Quem é esse outro? É o próprio Senhor Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Qual a diferença? Então a coisa é mais ou menos assim: eu estava casado com a lei,
e não há como ficar livre dela, porque ela é boa, ela é perfeita, não há erro na lei. O erro está em mim, então eu morro. Como eu morro? Eu morro através de Jesus, porque Ele veio para morrer no meu lugar. As Escrituras dizem: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, através do corpo de Cristo eu morro. E através do corpo de Cristo, que ressuscitou, através da ressurreição de Cristo, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, para que eu morresse, fosse sepultado para a minha vida velha e vivesse uma nova vida, através da sua ressurreição. Então nós morremos através de Cristo. Então o casamento foi desfeito. Eu estou viúvo da lei, se posso assim dizer, e agora eu estou indo para contrair um novo casamento. E com quem eu vou casar? Eu não vou casar com a lei, eu vou casar com Jesus. E qual a diferença? A diferença é que Jesus não diz: isso é errado. Ó, você errou, não. Ele me capacita a fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Há uma diferença muito grande. Ele não apenas diz: olha, isso está errado. Ele diz: vem cá, vou te mostrar como é que eu quero que você faça isso. Ele não me acusa, Ele não aponta o dedo para mim. Quando eu estou abatido por causa da minha fraqueza, da minha limitação, Ele me levanta, Ele me ergue, Ele me abraça, Ele me fortalece, Ele me dá poder para eu viver a perfeição que Deus deseja que eu viva. É bem verdade, nunca vou ser perfeito aqui nesse mundo, mas Ele me capacita a viver cada dia, um dia de cada vez. E quando eu errar, eu posso dizer: Senhor, perdoa. E Ele me ergue novamente e diz: olha, faça assim agora, faça dessa maneira. Eu estou com você, estou aqui para ajudá-lo, para encorajá-lo, para fortalecê-lo. É isso que faz a diferença. Quando éramos casados com a lei, ó, está errado, vai morrer. Casados com Jesus, ficamos livres da condenação da lei e estamos agora capacitados para, com Ele, nele, por meio dele, vivermos uma vida que a lei diz que eu devo viver. A mesma lei continua valendo, só que eu não obedeço a lei por força da lei, mas pelo poder de Jesus Cristo, pela graça que me é dada através dele. Isso é que faz a diferença. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Esse fruto é uma vida como Deus planejou para mim e para você. Como era a nossa vida antes de conhecermos a Jesus Cristo? Todos nós estávamos debaixo da lei, porque a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive, enquanto ele vive? Sob o domínio da lei, todos nós estávamos debaixo do pecado. Romanos 7,5 diz assim: pois quando éramos controlados pela carne, a lei e a carne não combinam. A lei diz não pode, e a carne diz eu quero fazer. A lei, tudo que a lei diz que não pode, é o que a carne deseja fazer. Você diz para uma criança: não pode passar ali naquela porta. É naquela porta que ela quer passar.
Você diz, olha, não pegue nessa faca porque ela corta. É na faca que ele vai pegar, que a criança vai pegar. Você diz, não põe o dedo no fogo, você queima. É lá que ele vai lá experimentar para ver se queima mesmo. E vai se queimar e vai se machucar bastante. Mas isso não são só as crianças, não. São os adultos também. Quando diz que uma coisa é proibida, todo mundo quer ver. Então, o que é a lei, junto com a carne, provoca isso. Quando a lei diz não pode, a carne diz, é isso que eu quero fazer. Quando a lei diz, olha, faz isso, vai ser bom para você, você diz, não, eu quero fazer do meu jeito. Por isso que ele diz, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Então o casamento da lei, o meu casamento com a lei, não deu coisa boa. E não fui só eu que casei com a lei, não. Todo mundo casou com a lei. E tem se dado mal. E Jesus veio para realmente fazer você primeiro. Por que isso não é assim desde o princípio? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu espero que não confunda mais as coisas. Quando Deus criou os anjos, Deus criou os anjos perfeitos. Mas eles também, como nós, tiveram a liberdade, o livre-arbítrio de escolher não obedecer a Deus. E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu se rebelaram contra Deus, liderado por Lúcifer, conhecido por Satanás, pelo diabo, o nome que você quiser dar. Deus criou o homem. Deus permitiu que ele pecasse. O que não aconteceu com os anjos. Deus permitiu que o homem pecasse, conhecesse o que é a vida de pecado, o que é uma vida miserável, o conflito que você vive entre o certo e o errado, e a sua incapacidade de fazer o certo por você mesmo, para que você então pudesse escolher, eu quero sair dessa situação, e socorre, me livra disso. E Deus diz, olha, eu enviei meu filho, ele morreu na cruz por você. Se você o aceitar, você morre para a lei e você vai viver para ele. E agora a vida com ele é muito melhor. Agora você tem que escolher se você quer realmente obedecer a lei, não por força da lei, mas pelo poder de Deus através de Jesus, ou não. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas se você escolher, há solução, há saída. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Agora seria o caso de perguntar, como é a nossa vida hoje, depois que nos unimos a Cristo? O verso seguinte vai dizer que nós fomos libertados da lei para servirmos a Deus de um novo modo, pelo Espírito de Deus, e não na velha forma da lei escrita. O verso 6 diz assim, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, qual é a proposta? A proposta é que você receba Cristo para morrer com Ele, para a lei, para a sua velha natureza humana, incapacitada de cumprir a lei, para você viver uma nova vida com Ele, através dele, por meio dele, e aí sim você vai obedecer a lei.
mas não por força de um decreto, mas como resultado da vida nova que Jesus dá àquele que nele crê. Crer em Jesus e receber Jesus não é receber uma religião, não é receber uma série de regras, é receber vida, é receber poder, é receber graça. É muito diferente a vida de quem conhece a Jesus. Não é mais a mesma, ele não se torna perfeito, mas você muda radicalmente. E os que estão aqui já passaram por essa experiência sabem disso. A vida não é mais a mesma. Você não consegue mais viver como você vivia anteriormente. Houve uma mudança. E sem essa mudança não há como viver. Ou você realmente crê em Jesus, ele vem e cumpre o que ele diz que faz, ele muda a sua vida. E ele mesmo disse: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É morrer com Cristo e é ressuscitar com Cristo pela fé. É você crer que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Morreu por você, foi sepultado por você e ressuscitou por você. A morte dele é a sua morte. O sepultamento dele é o seu sepultamento. A ressurreição dele é a sua ressurreição. Isso muda tudo. Isso faz toda a diferença. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Isso está registrado, nós vamos falar mais, se Deus nos der vida. Quando chegarmos no capítulo 8, ele vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, ou seja, a vida que eu recebi de Deus no meu Espírito, pelo Espírito, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. O problema nunca foi a lei, mas a minha carne. Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne de seu Filho. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito aqui é o Espírito de Deus. Quando cremos em Cristo, o Espírito de Deus vem residir em nós e nos capacita a viver a vida como Deus planejou para nós. Nunca serei eu vivendo. Esqueci, pensei que tivesse acabado, mas falta só a conclusão. Nunca, ninguém jamais viverá como Deus planejou, senão pelo Espírito de Deus. Para concluir, o apóstolo havia declarado: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Poderia então surgir outra pergunta: vamos pecar porque nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A resposta veio de maneira nenhuma, depois de forma detalhada. Da mesma forma, no capítulo 6 ainda, como um escravo é liberto do seu antigo senhor para se tornar escravo do seu novo senhor, como é que o escravo é liberto do seu antigo senhor? Nós não temos, graças a Deus, escravos no Brasil mais. Mas se tivéssemos e uma pessoa fosse propriedade da outra, para que ela deixasse de estar debaixo do senhorio daquele senhor de escravos, era preciso que um outro senhor o comprasse, e então ele seria o novo dono
daquele escravo. E a Bíblia disse no capítulo 6, que vimos na semana passada, que um dia fomos escravos do pecado. Hoje nós somos escravos de Deus. É uma figura, viu, gente? E o que faz o escravo de Deus? Obedece a Deus, pratica o que é bom, faz o que é certo, faz o que é direito. Quando éramos escravos do pecado, era mal, praticávamos o mal e todas as transgressões possíveis e imagináveis. Mas assim também o crente é liberto do casamento com a lei ao morrer por meio do corpo de Cristo para se unir ao Cristo ressurreto dentre os mortos e servir em novidade de espírito e não na velhice, na caducidade da lei. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Olha, se você já entregou sua vida a Jesus e se você já creu nele, se você sabe que já morreu com ele, foi sepultado com ele, ressuscitou com ele, então você tem muitas razões para agradecer a ele. A obra que ele fez na sua vida é algo realmente extraordinário. E você tem muitas razões para agradecer a Deus a vida inteira e a eternidade toda por essa dádiva que ele lhe deu através do seu Filho, entregando para morrer na cruz em nosso lugar. Agora, se você ainda não fez essa decisão, você pode fazer isso agora, bastando que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que desceu da glória do Pai, desceu dos céus, veio à terra na forma humana, veio como homem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que nele crê. Não é de todo mundo, não é automático, não. Então, se alguém nessa noite sabe que ainda não fez isso, ainda não disse com a sua boca, eu creio, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Redentor, você pode fazer isso agora.